Uou! Muito boa tarde, Santa Catarina. Um salve especial para você que segue sintonizado na NDTV Record em todo o estado. E aquele abraço para você que está chegando agora. Ligou a TV? Esse é o Clube da Bola, o maior programa de futebol da TV aberta do sul do Brasil. Vamos juntos até às 3 da tarde, destacando o nosso futebol. Lembrando que você pode acompanhar o programa e a programação da NDTV no ndplay.com.br em qualquer lugar deste mundão redondo. Você de casa ou da poltrona, você pode participar com a gente, hein? Do Clube da Bola é muito fácil, é fácil demais, é facinho. Nosso número de WhatsApp é o 48 991914706, vai aparecer na tela, você registra aí, tira uma foto, manda uma mensagem pra gente com seu comentário, sua opinião, uma pergunta para os nossos comentaristas também pode, uma foto legal com a família, com a camisa do seu time, um palpite para os jogos do final de semana e do início da semana também. E já aproveita e segue a gente lá no Instagram, no @esportes.nd. Deixa eu fazer o seguinte, apresentar o nosso time para esse primeiro tempo do Clube da Bola, direto de Chapecó. Ele tá assim, né, olhando para trás, porque ele está lá na frente, está lá no topo. Ele que é o nosso rei da EFAP, Sérgio Badalotti, o Badagol, tá com a gente e tá no G4. Boa tarde, Badá. Olá, Marcelo Mancha, um grande abraço para você, para todos que estão acompanhando nosso Clube da Bola no stand do Grupo ND, aqui na IFAP, em Chapecó. E eu tenho um convidado especial que você conhece muito bem, Marcelo Mancha, se me permite. Giovanni Martinello, é o coordenador da NDFM, esta grande novidade que o Grupo ND está apresentando aqui em Chapecó, especialmente aqui na IFAP. Tudo bem, Didio? Parabéns pelo sucesso da NDFM. Seja bem-vindo ao Clube da Bola. Obrigado, Badá. Um abraço para o Mancha, para todo mundo que está nos acompanhando. Uma honra muito grande, né? Fazer parte do Grupo ND também, com a nossa recém-criada NDFM Chapecó. Uma semana no ar, né, Badá? Com uma grande repercussão, graças a Deus, muito boa. O pessoal está recebendo muito bem a nossa programação. E aquela programação, né, que varia, né? Música, informação, esporte, né? Entretenimento. Então, assim, a gente está muito feliz, né, com a repercussão que a NDFM Chapecó está ganhando aqui. E convidar o pessoal, né, para que visite o nosso stand aqui na IFAP. Vai ser muito bem-vindo aqui. A gente tem muitos brindes, né? E vai estar aqui para dar um abraço em todo mundo que vier nos visitar. Tá certo, obrigado aí, grande Giovanni Martinelli. Ele é o coordenador da NDFM, essa grande novidade aqui em Chapecó. Estamos aí, Mancha. Chapecoense reagiu ainda em tempo de buscar uma vaga momentaneamente no G4, 3 vitórias consecutivas. O técnico Gilmar Dalpozo conseguiu reaglutinar o elenco, fazer o elenco crescer e cresceu na hora certa. Então está no G4, terça-feira tem mais um jogo importantíssimo na Arena Condá diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Mas o momento é bom da Chapecoense e dando esperança ao seu torcedor que ainda continua sonhando com uma possível volta para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Legal, o Badá segue com a gente aí nesse primeiro tempo do programa, vai trazer novidades lá de Chapecó e da Chapecoense. No sul do estado, ele também está dentro do G4, Criciúma está entre os líderes, precisa da vitória, confirmar essa vitória amanhã, joga em casa para permanecer mais tranquilo por mais uma rodada entre os 4, que, se o campeonato terminasse hoje, acessariam a Série A do ano que vem. Muito boa tarde, Renato Semensati. Boa tarde, Marcelo. Um abraço ao Badá, meu querido Giovanni Martinello também. Grande incremento aí do Grupo ND. Dizer que todos os clubes estão oscilando nessa Série B de Campeonato Brasileiro. A questão é quem vai se recuperar mais rápido. A Chapecoense tomou 4 cacetadas e se recuperou. Buscou 2 vitórias fora de casa, encaixou 3 vitórias, está de volta ao G4. Criciúma passa por um momento de oscilação. Ninguém esperava aquela derrota para o Paysandu em casa, 4-2, da forma que foi, depois de ganhar do Coritiba lá. Na sequência, um resultado normal, empatar com o Vila Nova fora de casa, e aí voltou à normalidade. Perdeu de virada para o Amazonas, e aí dos últimos 9 pontos fez 1. Contou com uma combinação de tabela em que permanece no G4, no critério de desempate, né? Tá ali Chapecoense 50, Criciúma 50 e Novo Horizontino fora do G4 com 50. O fato é, 62 pontos, a Universidade Federal de Minas Gerais traz com, vou arredondar aqui, tá? 97% de chance de acesso, que vamos combinar, é subir garantido. São 50 pontos que o Criciúma tem, que a Chapecoense tem, que o Novo Horizontino tem, mas o Criciúma tem 50 pontos e 4 jogos para fazer em casa. Se ele vencer os 4 jogos em casa, ele faz 62. E aí, automaticamente, sem precisar pontuar fora de casa, ele subiria. Mas não tem 4 jogos fora de casa e 3 em casa e 3 fora de casa. Tem um jogo amanhã.
contra o América Mineiro. E é vencer esse jogo. Esse é o grande objetivo do Criciúma. Eduardo Batista abriu o treinamento, revelou o time que vai jogar, enfim, teve uma mudança significativa aqui de comportamento para trazer o torcedor e isso eu acho muito importante, mas vamos ver amanhã. Amanhã é que vale. Legal, Renato fica com a gente para falar mais do Tigre e da Copa Santa Catarina também. A gente vai agora para Itajaí. Ele cunhou a frase, né? O Barra é danado. E foi mesmo. Conquistou o título da Série D, tá na Série C do ano que vem, é assunto aí nos principais portais, sites, programas esportivos aí do Brasil e do mundo. Esse time que saiu aí da Série D e a sensação é o caçulinha aí da Série C pro ano que vem. E muito se deve à animação de Cacá Oliveira, porque aquela animação na tua reportagem na semana passada, ao vivo no Clube da Bola, foi demais, contagiou todos que estavam aqui apresentando e também curtindo o Clube da Bola. Parabéns, Cacá, aí, mais um time aí para chamar de seu. Boa tarde. Boa tarde, Mancha, Badá, Semensati, um abraço ao Didio também. Claro, você que está acompanhando o Clube da Bola. Foi um sábado especial, né, Mancha? Porque a gente vivenciou esse título. O público foi aí, 5.300 torcedores que acompanharam o jogo na Arena do Barra. Veio muita torcida do Santa Cruz também, lotou o espaço ali do visitante, mas tinha muita gente de Barra. E até Chapeuzinho com a frase "o Barra é danado", que foi uma frase numa narração minha que eu acabei soltando, sem pretensão e tal, e virou um bordão, porque os caras do Barra fizeram figurinha, fizeram um chapéu agora, então eles gostam da frase. Então que legal, às vezes sem a intenção acaba sendo marcante, né? E de fato o Barra foi danado, porque o título não foi conquistado no sábado aqui em Itajaí, foi conquistado lá em Pernambuco, quando o Barra, diante de 45 mil pessoas, venceu o jogo de virada. E por isso que eu também vou botar a fezinha no Brusque, que o Brusque lá contra o Náutico também pode aprontar, o Brusque também pode ser danado e conseguir aí o acesso para a Série B do Brasileiro. Enfim, a região aqui do Vale do Itajaí, a gente está tendo ótimos resultados com o Brusque recentemente, o Barra chegando agora na Série C e com o título nacional, que valorizou muito, né? Porque o Barra também conquistou a vaga da Copa do Brasil, vai entrar na terceira fase. Enfim, é uma semana de comemorações, o Barra ainda comemora, ainda festeja, tem renovado com os jogadores, o que é importante também manter os responsáveis aí pelo acesso. O técnico Eduardo Souza renovou para 2026 também. Então o Barra já se planeja, mas ainda comemora, porque campeão brasileiro da Série D contra 63 clubes é um feito e tanto, né? A gente fica muito feliz pelo pescador. Já vou pedir pro pessoal de casa que manja de alemão mandar pra gente como é que eu falo "o Barra é danado" em alemão, que eu vou mandar lá pro pessoal do Hoffenheim e já fazer uma camiseta do Barra é danado, botar a estrelinha em alemão pra gente vender lá, ó, lá na Bavária, lá na região da Bavária. Ó, quem tá com a gente também aqui é o nosso doutor da Tavanha, Cláudio Caticati, está aqui nos estúdios, de olho no Avaí, de olho no Figueira. Eu já te lanço uma pergunta. Tema da semana. E esse clássico? Ah, tem gente que tá, o Avaí vai jogar com um time, aquele time da garotada. Não sei se não, hein? Parece que vai mesclar jogadores. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Mancha. Boa tarde também para o Badá, para o Giovanni Martinello. Acompanhei esse início do trabalho da NDFM, programa Gol de Placa. Boa tarde também para o Renato Semensati, para o Cacá Oliveira e a todos que nos assistem aqui no Clube da Bola. É clássico amanhã, né? E nesse meio do caminho dos jogos do Avaí na Série B. Venceu o Volta Redonda, enfrenta terça-feira o Atlético Paranaense e tem esse clássico amanhã na ressacada. Olha, o Figueirense já classificado na Copa Santa Catarina, o Avaí cumpriu o seu objetivo na Copinha, que era cumprir aquelas punições pela invasão na final do estadual, mas, Mancha, clássico, o torcedor não quer saber se é jogo de botão, né? Se é fraldinha contra dente de leite, é clássico, né? Então é um jogo à parte, um campeonato à parte. Teve a cobrança da torcida do Avaí, você lembrou bem, contra os garotos. O Figueirense fez 5-0, clássico, e teve uma cobrança muito forte, né, da torcida do Avaí, e a gente entende que deve ter uma mescla, né? Vai pesar um pouco mais de experiência para esse jogo ter um pouco maior o grau de competitividade. Do lado do Figueirense, o Vaguinho Dias estreia, e a gente quer ver como é que vai ser esse Figueirense agora nas mãos do experiente Vaguinho Dias. E depois vamos falar também aqui dos jogos do Avaí na Série B. Muita coisa para a gente comentar aqui da dupla da capital, viu, Manchá? Legal demais. Ó, Santa Catarina vai ter um time na Série A em 2026. Participe da nossa enquete no 489-9191-4706. Já aproveita, manda o seu recado, manda a sua pergunta. Hashtag sim ou hashtag não, com um tiozinho ali em cima do não direitinho pro aplicativo computar o seu voto. Participe, daqui a pouquinho já vai estar lançando a primeira parcial. Por enquanto temos 2 times
dentro do G4, a Chapecoense e o Criciúma, terceiro e quarto colocados respectivamente. E o Avaí, mesmo com a vitória, deu uma empacada lá na segunda página. É o 11º no momento, mesmo com a vitória diante do Volta Redonda, que o Cláudio destacou pra gente aí na sua primeira participação. O Avaí ficou ainda na segunda página, está muito distante de chegar ali no G4. Nada é impossível para o Leão da Ilha, mas o torcedor já está projetando o ano que vem. Falei certo, Cláudio? Oi? Falei certo. Já está projetando o ano que vem o torcedor do Leão, né? Ah, é verdade. Poxa, o Avaí, ele venceu a equipe do Volta Redonda, baixou aquela distância para o quarto colocado em 5 pontos. Mas veio o complemento da rodada, voltou a ser de 7. Então, é uma situação muito complicada. Por isso, você tem razão. O torcedor já está pensando. Ano que vem, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, o Miguelzinho falava, o Avaí faz coisa. Então, vamos aguardar. Ainda tem 7 jogos. É verdade. Falar da Série B, a gente segue falando da Série B, mas vai falar da Chapecoense. Voltamos então para o oeste do estado. Chapecoense venceu aí na rodada Ferroviária, fora de casa, 1-0. Chape está no G4 da Série B e nessa mesma pontuação do Tigre, por um critério de desempate, está na frente. É a terceira colocada, o que só você viu, Sérgio Badá, nesse confronto. Olha, Mancha, o que eu vi é o trabalho do Gilmar Dalpozo, viu? Mais uma vez o Gilmar Dalpozo dando demonstração da sua capacidade, da sua competência e da liga, que ele tem estrela comandando a Chapecoense. Às vezes ele coloca o Neto Pessoa para jogar e o Neto Pessoa estava 10 partidas sem marcar. Aí aqui contra o Novo Horizontino tirou o Neto Pessoa, colocou o Perotti. Na primeira vez que o Perotti tocou na bola, fez o gol da vitória. Daí deixou o Perotti como titular lá em Araraquara. O Perotti não foi muito bem, sacou o Perotti. Colocou o Neto Pessoa, 10 jogos sem marcar, e aí, logo em seguida que entrou, o Neto Pessoa acabou fazendo o gol da vitória. Então, não foi um bom jogo tecnicamente, um jogo muito disputado, a Ferroviária também no desespero, e a Chapecoense, né, com essa necessidade de vencer para não escapar a oportunidade de entrar para o G4, mas a Chapecoense jogou ao estilo do Gilmar Dalpozo, se defendendo bem. Ele começa por 3 jogos seguidos no esquema 4-4-2, aí no segundo tempo ele mexe, volta por 3-5-2 e, coincidência ou não, nos 3 jogos que ele fez isso, a Chapecoense venceu e acumula 3 vitórias consecutivas e vai a 50 pontos com 15 vitórias. E tendo mais 7 jogos, 4 em casa e 3 fora. Então, é real a possibilidade da Chapecoense subir. Mas o discurso e do próprio Gilmar Dalpozo, após o jogo, é de muita serenidade, de muita calma, sem euforia exagerada, porque o próximo jogo é contra o Botafogo e a responsabilidade total é da Chapecoense. E a gente está vendo aí, são muitos exemplos de times que estão na parte de cima da tabela de classificação se complicar quando pegam equipes que estão na parte de baixo. Então, o Gilmar Dalpozo está trabalhando muito essa questão emocional, mental dos jogadores, para eles, para que saibam conviver com esta pressão de se manter no G4. Mas há de se destacar o trabalho do Gilmar Dalpozo se reinventando, encontrando soluções dentro do elenco. A gente sabe que o Chapecoense perdeu alguns jogadores importantes, aí ele teve que mudar o esquema, mudou o time, e aí o time recuperou o bom futebol e está aí com 3 vitórias seguidas. Mas cada jogo é um desafio diferente e terça-feira tem esse contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui em Chapecó. Legal, Badá. Já que você citou o Gilmar, ele falou, né, sobre esse bom momento da Chape, sobre retomar esse bom momento. Vamos ouvir o professor Gilmar Dalpozo. A gente saiu do momento ruim mais fortalecido. E todas as equipes passam. O Criciúma está passando isso agora, o próprio Atlético Paranaense, o Goiás, essas oscilações. A gente sai muito fortalecido dessa oscilação aí e pensando no Botafogo. A gente não faz projeção, nós não vamos mudar o nosso discurso. Se lá depois do Amazonas eu falei 500 vezes Novo Horizontino, agora eu vou falar 1000 vezes Botafogo, que é o que nos interessa. Nós temos que canalizar a energia e montar boas estratégias, recuperar esses atletas. A gente está concentrando 2 dias antes, a diretoria está dando essa condição, que é o importante é recuperar por causa dessa sequência, do desgaste, viagem. Então é isso que nós temos que fazer, ter esse controle, fazer muito pouco trabalho de campo, ele é um trabalho mais mental, mas tudo focado sempre no próximo adversário. Legal, né? Além das palavras aí do Gilmar Dalpozo, me chamou muita atenção nessa entrevista o microfone, a canopla ali, o microfone da NDFM Chapecó já em ação. Badá, o Gilmar,
quando é entrevistado, às vezes que ele esteve aqui, né, no Clube da Bola, ou na época ainda de jogador, que a gente entrevistava ele, nas entrevistas que ele dá como técnico da Chape, ele sempre é um cara muito sério, né? Diria o Manezinho, mostra pouco os dentes, não sorri tanto, tal. Mas no dia a dia, o Gilmar, dentro do vestiário, dentro de campo, com os atletas, o dia a dia dele é diferente? Ou ele é sempre esse cara sério? Ele é mais esse lado sério, sim. Mas nas entrevistas coletivas, nosso pessoal, e tá aqui um que acompanha bastante, nosso repórter Marcos Leve, ele é sempre muito gentil, sempre muito educado, sempre muito amável, mas quando se trata de futebol, é difícil você ver o Gilmar Dalpozo sorrindo. Ele tem sorrido, depois do jogo contra o Novo Horizontino aqui ele sorriu, ele falou que ele ia curtir aquele momento, curtir a vitória, no sábado e no domingo, fazer um churrasquinho que ele gosta muito com a família, né, descontrair um pouco, comemorar com a família, mas é que no dia seguinte ele já estaria focado no jogo que era contra a Ferroviária e foi isso que aconteceu. E agora a mesma coisa, eles retornaram na sexta-feira, ontem foi folga, ontem retornaram na verdade, hoje já tem a representação daqui a pouquinho no CT da Água Amarela, então é um trabalho muito focado, um trabalho muito sério, ao estilo do Gilmar Dalpozo, a gente viu ali ele falando, né, mantendo a serenidade, a calma, a tranquilidade, não aumentando o nível de estresse, de ansiedade no elenco, dando toda a tranquilidade para conviver com esse momento que agora é um momento bom. Passou pelo momento de turbulência, passou pelo momento ruim, recuperou a autoestima dos jogadores, né, e um grupo muito comprometido, isso aí a gente nunca pode se queixar. É um grupo muito comprometido e é por isso que está fazendo essa campanha espetacular. Para quem sofreu os últimos 3 anos. E a promessa era essa, né? De esse ano melhorar o futebol da Chapecoense. Promessa da diretoria, inclusive. Foi bem no Campeonato Catarinense, chegou na decisão. E agora está fazendo uma campanha tranquila, uma campanha segura na Série B. Sempre na primeira página, e algumas vezes no G4 ou muito perto dele. E agora, por essa sequência, está novamente no G4. Tem que saber conviver com isso. Naturalmente que isso aí cria uma expectativa boa. O torcedor está confiante. Aqui mesmo na IFAP, com quem a gente conversa, eu noto que o torcedor está eufórico, mas essa euforia não pode entrar dentro do ambiente de futebol da Chapecoense. Preciso manter a calma, a tranquilidade, muito foco para o jogo contra o Botafogo terça-feira, que deveremos ter casa cheia na Arena Condá. Legal, nossa incansável produção, equipe de produção aqui do Clube da Bola, do Esporte da ND, comandada pelo Iancel, preparou uma arte com alguns números aí do Gilmar Dalpozo, né? Nos últimos 2 jogos, a Chape venceu com gols de jogadores que vieram do banco de reservas. O Perotti no Chapecoense, 1-0 sobre o Novo Horizontino, aos 30 minutos jogados, ele fez um gol, e o Neto Pessoa, nesse jogo que a gente acabou de mostrar, o gol aí, 1-0 em cima da Ferroviária, aos 22 minutos jogados, ele fez um gol. Legal, hein? Legal, e comprova que a estrela do Gilmar, que o Badá comentava, né, Cláudio? É verdade, a estrela aí do Gilmar Dalpozo e numa capacidade de reação, né? Importante. A Chapecoense tinha perdido para a equipe do Avaí, eu lembro do Badá, né? Reclamando um pouco da equipe, né? Aceitando muito aquele jogo. E eu assisti bem esse jogo aí contra a Ferroviária. O time do técnico Gilmar Dalpozo bastante agressivo pelos lados, né? E mereceu. Vitória mais que merecida, boa reação da Chape. A gente ainda seguir falando da Chape, deixa eu ir lá para Criciúma, conversar com o Renato Semensati, que é o homem do business, né? O cara do business, dos negócios. Naquela quadra de saibro que ele tem em casa, ele enfrenta empresários do alto escalão do futebol para tratar bastidores. E percebi também, antes de fazer a pergunta para o Renato, um corte de cabelo estilo Djokovic. Percebi esse corte de cabelo diferente hoje no Semensati. Renato, o próprio Eduardo Batista, o Gilmar Dalpozo, esses técnicos que comandam os times catarinenses, que hoje estão em alta, vivem esse grande momento, serão muito assediados no fim da temporada. Não vai ser fácil segurar a turma aí para o início de 2026. Ou será? De subir, evidentemente que abre. Até o Gilmar, eu não sei se abriria uma janela maior de Série A de Campeonato Brasileiro. Ele não tem um histórico nesse sentido, né, em que pese já tenha pisado em Série A de Campeonato Brasileiro, e com o próprio Criciúma aqui, né, lá atrás, num outro cenário, acabou não conseguindo desempenhar um bom trabalho, mas não por culpa do Gilmar, por um cenário que tinha por aqui.
Mas o Eduardo sim, né? O Eduardo faz uma... Eu tenho dito aqui o seguinte, primeiro, já faz 3 meses que eu estou dizendo o seguinte, renova com o Eduardo, renova com o Eduardo. Ah, mas o Criciúma não sabe onde vai estar, se vai ser na A, se vai ser na B. Não importa, se estiver na A ou na B, o Criciúma vai precisar de um treinador. E esse treinador é o Eduardo Batista. O Criciúma vai subir para a Série A? Eu não sei, mas o Eduardo Batista, os seus números mostram isso. Ele tem simplesmente 60% de aproveitamento desde que assumiu o Criciúma, certo? Assumiu o Criciúma em 16º lugar, herdou do Zé Ricardo, herdou nada. O time não tinha absolutamente nada, era um amontoado de jogadores com uma mudança extremamente significativa, não só de jogadores, mas principalmente de comportamento. Quem conhece a Série B de Campeonato Brasileiro sabe do que eu estou falando. Aquele time modo banana, tem um lance até, o Badá aí pode puxar pela memória, estava jogando Criciúma e Chapecoense. Chapecoense e Criciúma em Chapecó aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. E a Chapecoense estava ganhando de 1-0, estava amassando o Criciúma. O goleiro do Criciúma era o Cauã, o goleiro na época, o garoto da base, fazendo excelentes defesas. E aí o Criciúma empata o jogo. O João Carlos acha um gol espírita lá. Enfim, no único chute que o Criciúma deu a gol, e empata o jogo. Qual é o cenário normal de um time normal de Série B de Campeonato Brasileiro? Todo mundo vai lá, abraça o jogador, olha, o time não tá bem, mas agora nós vamos se juntar. Não. O João Carlos saiu para comemorar, saiu sozinho. Parecia casado contra solteiro, sabe aquele negócio? Ah, eu não vou correr até ele lá, porque depois tem que voltar aqui para marcar e eu não vou conseguir. Então o Criciúma era esse time que eu apelidei aqui de modo banana. Era um time modo banana. Ganhou, tá bom. Empatou, tá bom. Perdeu, tá bom também. O importante é que todo dia 5 o dinheiro tá na conta, dinheiro aqui não é o problema. Aliás, secaram o cofre. De tanta bobagem que fizeram ano passado, secaram o cofre. Então a solução dos problemas do Criciúma é subir. E aí vai ter um orçamento de mais de 100 milhões e tudo mais. Então o Eduardo Batista tem 60% de aproveitamento no Criciúma. Com 60% hoje, o time seria líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ele herdou um time modo banana, lá do Zé Ricardo, da direção de futebol anterior. Então, o trabalho do Eduardo Batista é espetacular. Se ele vai subir ou não, até fizeram uma pergunta para ele aqui na coletiva passada, que ele não gostou, fazendo uma relação dos 2 anos que ele bateu na trave com o Novo Horizontino, com esse trabalho que ele fez aqui no Criciúma. Não tem nada a ver comparar uma coisa e outra. Não é, se o Criciúma não subir, não vai ser a questão do trabalho do Eduardo. O trabalho do Eduardo está sendo excepcional. E vamos lembrar que o Eduardo já bateu na Série A nos grandes times, né? Ele já treinou o Palmeiras, treinou o Fluminense, simplesmente do Ronaldinho Gaúcho. Então, Série A não é novidade para ele. Se vai levar o Criciúma até lá, acho que passa muito por amanhã, Marcelo. Mas quem sobe, evidentemente, seja Gilmar, seja Eduardo, o treinador que sobe, normalmente ele abre uma porta na Série A do Campeonato Brasileiro. O Tencate subiu ano passado, não conseguiu aproveitar, caiu, voltou para o Juventude, ficou só 7 jogos na Série A. Deu uma queimada no seu currículo. Aquele espaço que ele tinha ganho, aquela janela que se abriu para ele na Série A, se fechou novamente. Legal demais, Renato. Ó, nossa enquete, você pode participar, você de casa, hein? Santa Catarina vai ter um time na Série A de 2026, no 48 991914706. Já vou fazer essa pergunta pro Kaká, mas antes vamos com a parcial aí, ó. Hashtag sim, 100%. Ó. Por enquanto, a galera só votou no sim, no não, ninguém o pessoal não tá confiando no não, tá confiando no sim, vai ter um time na Série A de 2026. E eu faço uma... tem mensagem, ó, o Silvio de Garopaba coloca assim, ó, Feliz Dia das Crianças para o garoto Lion. O cabelo do Lion também tá um negócio, hein? Sensacional, hein? Sensacional, estilo moicano, né? Estilo, hein? Moicano e azul. E tá todo uniformizado, não preciso nem dizer o time do Lion. Ledemir Cyber, de Palhoça. Um futebol tecnicamente ruim, salário atrasado e combinando com uma diretoria incompetente, vamos torcer para chegar aos 44 pontos para não cair. O Ledemir tá falando do Avaí, eu acho. Do Avaí. O Ledemir é havaiano, não tá curtindo o momento do Avaí, né? A fase não tá legal. O Everson de São José bota assim, ó, boa tarde para todos do maior e melhor programa de esporte de Santa Catarina. O único e maior clássico de Santa Catarina é entre o Figueira e o time do Mangue. Vamos, Figueira. Beijo para minha filha Vitória, pegou no pé do Avaí, exaltou o Figueira e aproveitou para mandar um beijão para a Vitória, filha do Everson lá de São José. Ó, o Avaí venceu, já que o Avaí foi citado, venceu a primeira sob o comando do técnico Vinícius Bergantin. E o Leão da Ilha venceu o Volta Redonda por 3-0 na ressacada, gols de Kleber,
Marquinhos Gabriel e o Tylon. A gente vai ver agora os lances na tela. O Cláudio, o que mudou no Avaí? Agora vai, deu certo. Encaixou? Esse jogo ainda não dá pra gente dizer que encaixou, precisa de uma continuidade. Vamos ver terça contra o Atlético Paranaense, nessa sequência de Série B. No jogo que vocês estão vendo os lances aí na tela, ele se condicionou já no início. É como se o Avaí já iniciasse o jogo vencendo por 1-0, porque o primeiro gol do Kleber foi aos 29 segundos da partida. Claro, fruto do mérito da equipe do Avaí, que começou pressionando a saída de bola, linha alta de marcação, e foi ali, na escapada de um zagueiro que errou a saída de bola, o Kleber já fez 1-0, menos de 30 segundos. E aí condicionou o jogo. A equipe do Volta Redonda, que briga lá na parte de baixo para não cair, que vinha para uma marcação forte e jogar por uma bola, teve que se abrir, teve que ir para cima. E o Avaí teve inúmeras chances, enfileirou chances. Inclusive, no segundo tempo, um gol incrível que perdeu o JP, viralizou no Brasil, inclusive. Tá aí, ó. Gol aberto, minha gente, gol aberto. Só deixar bater nele e entrar. Então o Avaí teve diversas oportunidades. Apesar da fragilidade do Volta Redonda, realmente é uma equipe que, para você ter uma ideia, amigo de casa, nenhum dos jogadores aí do Volta Redonda seriam titulares nessa equipe do Avaí. Olha que a gente está aqui numa luta, né, para o Leão voltar para a briga, ter a reação que a Chape teve, por exemplo, e aí a situação ainda está difícil com 7 pontos. Mas o importante foi que o Avaí, ele venceu com seus méritos, teve produção para fazer além de 3 gols mais e, vamos dizer assim, traz uma tranquilidade em relação àquilo que o torcedor estava começando a se preocupar, que é a parte lá de baixo. Não, o Avaí já fez 43 pontos, nessa parte faltam mais uma vitória para ficar tranquilo, né? E vai que, aquilo que a gente falou no Balanço Geral, a situação está difícil, não dá para você colocar para o torcedor havaiano, né, as esperanças lá no alto, não dá para você iludir o torcedor, a situação é muito difícil porque, além da diferença de 7 pontos, tem equipes que não estão largando osso. A Chapecoense que todo mundo, pronto, acabou o gás, cavalo paraguaio. Que nada, tá aí o trabalho de Gilmar Dalpozo, reação, 3 vitórias. O Criciúma tem toda a chance amanhã contra o América. O Novo Horizontino perdeu para a Chape, mas já se recupera. E o Atlético Paranaense vem de 2 derrotas, vai jogar o jogo da vida terça contra o Avaí, né? Então, quem sabe o Avaí vai ter que vencer o máximo de jogos possíveis e ir olhando para a tabela. Se der, luta. Se não der, pelo menos tem a tranquilidade de manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, fruto de uma montagem de não estar brigando mais por uma montagem equilibrada do elenco e salários atrasados, minha gente. Isso pesa. A longo prazo, pesa e pesa forte. E depois a gente vai falar do Clássico, que é uma situação diferente nesse intervalo dos jogos da Série B, viu, Mancha? Legal, a gente segue falando do Avaí, mas antes deixa eu voltar para o Oeste, a gente vai se despedir do Badá, ele tem um compromisso lá na feira, na EFAP, vai seguir à tarde por lá e vai dar pra gente agora a hora do abraço, fazer a hora do abraço, adiantar a tua hora do abraço especialmente, porque a gente sabe que tem esse compromisso aí na feira, na sequência da tarde. Um abraço para todos que estão passando por aqui, mandando um abraço para o pessoal do Clube da Bola, estão pedindo, o Clube da Bola é ao vivo? Sim, é ao vivo daqui. Então um abraço para todos que estão nos visitando aqui, sejam todos muito bem-vindos e um abraço a todos, muito obrigado pela audiência aí. Semana que vem estamos de volta, Mancha, quem sabe para a gente comentar mais uma vitória com muita calma, muita tranquilidade, mas terça-feira tem mais um jogo decisivo aqui contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Grande abraço a todos e bom programa. Valeu, Sérgio Badá tá lá na EFAP, lá comandando lá o stand do Grupo ND, da NDTV por lá, a NDFM Chapecó também, legal demais, festa que mobiliza todo o Oeste Catarinense. Ó, nossa produção preparou uma arte que mostra o que o Cláudio falava, o domínio do Avaí contra o Volta Redonda, pode colocar na tela. Aí o Avaí fez 3-0 contra o Volta Redonda, né? Finalizações foram 15, dessas 3 balançaram a rede. Grandes chances criadas, 7, gols marcados 3, como eu falei, e o maior número de grandes chances criadas na Série B, foi o maior número. Primeira vitória de Vinícius Bergantin no comando Azurra. Tá aí os números desse jogo aí, dessa vitória 3-0 na ressacada diante do Volta Redonda. Eu falei que ia fazer uma pergunta pro Kaká, então vamos para Itajaí. Kaká, vou mudar um pouquinho, vou fazer pergunta dupla então. Você acha que a gente vai ter um time na Série A do ano que vem ou 2 times? Quem tá mais danado? É o Tigre ou é a Chape? No danadômetro de Kaká Oliveira, quem tá mais danado?
Eu acho que o Criciúma, viu, Mancha? Mas tanto o Criciúma quanto o Chapecoense estão brigando bem por essa classificação, tanto que voltaram ao G4. Então, acho que a gente caminha para ter pelo menos um, né? E que bom, porque esse ano a gente não tem na Série A e Santa Catarina sempre teve pelo menos um clube, né? Na elite do futebol brasileiro. Nos últimos anos mudou um pouquinho o cenário e quem sobe não consegue se manter, então a gente precisa recuperar esse espaço, né, que acabou sendo perdido. Mas o futebol ele é muito dinâmico, né? O Fortaleza, que estava inclusive brigando em vaga de Libertadores e jogando Libertadores, hoje na zona de rebaixamento uma situação complicada, né? Então o Santa Catarina precisa voltar nesse cenário. E acho que a última chance do Avaí vai ser terça-feira, né? Contra o Atlético Paranaense. Se não conseguir a vitória, aí acho que vai ficar muito difícil, porque a gente vai para a 32ª rodada. Então acho que daí a situação do Avaí encerra nessa briga pelo acesso. Já Criciúma e Chapecoense, acho que aí sim a gente vai brigar até o final para pelo menos um subir, né? Mas tem espaço para os dois, tanto que voltaram ao G4, né? E só o Coritiba que deu uma desgarradinha, né? O resto tá todo mundo muito parecido ali na classificação, então tem briga até o final. Kaká, você falou na sua manchete lá na abertura do programa que o Barra segurou essa vantagem contra o Santa Cruz, né? Foi campeão da Série D, a gente tem algumas imagens. E como é que foi o day after, o dia seguinte, aí a semana depois dessa grande conquista do Barra, que já falei, né? Temos que falar pro pessoal do Hoffenheim, meter aqui, ó, o Barra é danado em alemão na camisa do Barra. Isso vai vender, cara. Como é que foi o clima aí na cidade, na região toda? O jogo foi 0-0, né, Mancha? O Barra tinha vencido por 2-1. A defesa que a gente acabou de ver do Everton é o grande golaço da final. E o Barra conseguiu, então, um empate. Isso foi 40 e poucos do segundo tempo. Então, essa sequência de defesas é que deu o título para o Barra. Se o Santa Cruz faz o gol, provavelmente a disputa iria para os pênaltis, né? E aí a taça de campeão da Série D sendo erguida aqui na Arena do Barra. Comemoração, né? Várias entrevistas. O Beni, presidente do Barra, esteve no Balanço Geral na quinta-feira, a gente brincou que era quinta-feira de TBT, né? Ainda comemorando, mas já planejando 2026. O técnico Eduardo Souza foi falado agora há pouco aqui sobre os treinadores, né? O assédio que os clubes podem receber, principalmente o Eduardo Batista por ter mercado em Série A, né? Que o Renato comentou. Mas o Eduardo Souza está confirmado para 2026. Ele deu uma declaração muito legal também, citando o Tencati no Londrina, mas dá pra gente citar o Tencati no Criciúma, que ele ficou muito acima da média do que costumam ficar os treinadores no futebol brasileiro, né? Então, no mercado difícil de acertar o treinador, por exemplo, o Marcílio, que perdeu o Vaguinho Dias, ainda não definiu o treinador, tá com essa dificuldade de mercado. E o Barra, então, tem um ótimo profissional, porque o Eduardo Souza, como auxiliar, trabalha no São Paulo, no Vasco, como treinador aí principal, tem esse ótimo trabalho no Pescador, aqui ele trabalhou no Ercílio Luz e no Marcílio também, então o Barra está bem servido e tem tentado renovar com as peças, né? Porque os jogadores também acabam sendo assediados por outros clubes. O próprio goleiro Everton tem contrato até final do Campeonato Catarinense. O Barra conversa para estender até final do ano que vem, porque o Everton foi super importante, além da defesa do título, ele foi importante no jogo do acesso também, fazendo boas defesas, cresceu demais, é um ótimo goleiro, mas, por exemplo, o volante Natan, que fez o gol do acesso, renovou, TT renovou, que foi um acerto do Barra para a sequência do mata-mata. Então, peças importantes têm ficado. O Barra, além de ainda comemorar, que merece, vai até final do ano, né? Mas já está também planejando 2026, até porque a Série C é um campeonato muito traiçoeiro, né? Tudo bem que ano que vem diminuíram as vagas do rebaixamento, serão apenas 2 rebaixados. Mas a gente percebe que até as últimas rodadas ali, quem está preocupado com o rebaixamento também tem possibilidade de G8. Então tudo isso acaba mexendo também. O Barra vai fazer a primeira Série C do Brasileiro, né? Tudo isso tem sido discutido também aqui na nossa região. Kaká, uma dúvida. Depois eu quero a opinião também do Renato, do Cláudio, sobre essa conquista, né? O acesso e a conquista. Mas uma dúvida surgiu aqui. Esse grupo, ele ganhou folga, está curtindo um pouco essa conquista? Ou pode ter algum planejamento para ser usado na Copa Santa Catarina? Ou Copa Santa Catarina fica agorizada mesmo? Não, férias. Até porque o Barra matematicamente está eliminado, né? Ele tem que cumprir o jogo amanhã contra o Marcílio Dias no Gigantão. Vai manter o time sub-23. O Barra está planejando 2026. Acabou a temporada, amanhã é jogo para cumprir tabela.
não tem possibilidade de continuar. Os jogadores estão aí em férias e o Barra também procurando novos atletas aí para montagem do elenco de 2026. Apesar da rivalidade e tal, mas o Barra vai manter o planejamento de continuar com os garotos que vem fazendo a Copa Santa Catarina. E lembrando, né, o Barra ele já tem a vaga da Copa do Brasil entrando na terceira fase. Com as mudanças aí da CBF, o campeão da Série D ganha essa vaga para a terceira fase de Copa do Brasil. Então, meio que a Copa Santa Catarina para o Barra já não era prioridade, agora é só realmente para dar sequência. Em outras competições, o Barra também colocou o time sub-20 para dar rodagem. E assim, até a gente estava fazendo um levantamento, o Simon, que é o atacante, fez inclusive alguns gols, é cria do Pescador. O Barra emprestou para o Atlético o João Miguel. Inclusive, ele perde o volante, que estava sendo titular, inclusive, para um time de Série B, emprestado, né? Mas é outro jogador da base do Barra que foi usado no profissional. E o Kaique, lateral, também fez a campanha toda. Então, o Barra, que tem a essência de ser um clube formador, tem utilizado os jovens revelados aí de 20, 19, 21 anos no time principal também. Ou seja, está fazendo tudo certinho. Ano que vem tem a vaga da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A temporada do Barra, fantástica, em tudo. Categoria de base, no profissional, com tudo que aconteceu, com as vagas que tem em 2026. Então, no caminho certo, mas amanhã deve ser o mesmo time que vem jogando a Copa Santa Catarina para a despedida da temporada. Olha, rapidinho então, Cláudio, o tamanho dessa conquista aí para o futebol de Santa Catarina, para o futebol da região, para o Barra. Gigantesco, né? E uma equipe que sintetizou muito bem aí o Cacá Oliveira. Olha a estrutura, né? Um trabalho desde a base, gestão, organização e competitividade dentro de campo. E olha que não tem jogadores aí badalados, Elvinho, Bernabé, Kaique. É um trabalho de muito forte gestão, de boa estrutura, boa organização e salários em dia. Legal. Renato Semensati, tamanho dessa conquista aí pro Barra, pro futebol catarinense, na tua opinião? Bom, a conquista é gigantesca, não é fácil ganhar uma Série D, porque são 90 clubes e depois você tem a primeira parte, tudo bem, que você vai no teu mérito, na classificação, no critério técnico, né? Mas depois é mata-mata, e aí você tem que passar por 3 mata-matas. Conversei bastante com o presidente Beni no domingo, fizemos uma entrevista com ele no Visão de Jogo de 1 hora praticamente, ele revelando ali os próximos passos do Barra. O Barra tem uma missão muito simples, muito objetiva, não simples. Revelar jogadores para vender para a Europa. Ele disse o seguinte, nosso time está jogando a Copa Santa Catarina com garotos de 18 anos e está perdendo para todo mundo. Nós estamos na Copa Santa Catarina para revelar jogadores e alguns desses jogadores que estão jogando a Copa Santa Catarina já estão negociados com o futebol da Europa. Então é um clube organizado, que não dá o passo maior que a perna, está alojado em uma fortuna, né, 34 hectares, ali em Balneário Camboriú, algo em torno de, segundo os mais otimistas, pode bater na casa, a terra, isso que o Barra tem, deve bater na casa de R$1 bilhão. Então tem um projeto muito bacana. Então Santa Catarina, o futebol catarinense estava precisando de time assim, sério, com os pés no chão, né? Que não faz contratação que não vai pagar, que não fica transformando uma dívida numa imensa bola de neve que não tem fim. Então, ainda bem, o Barra acabou sendo premiado. Para você ter ideia, como falou o presidente, o salário do Galhardo, meia do Santa Cruz, que foi vice para o Barra, pagava a folha inteira dele. O Barra jogou a Série D com um jogador ganhando R$3 mil por mês. Então, o Barra mostra o seguinte, é possível fazer futebol organizado, sem gastar uma fortuna e colher frutos disso. Eu acho que é um grande exemplo, não só para o futebol de Santa Catarina, não, para o futebol brasileiro. Legal demais, Renato. Nossa enquete, Santa Catarina vai ter um time na Série A de 2026, você acredita ou não? 489-9191-4706, agora já deu uma dividida, A turma do não chegou. 16,7 o hashtag não, 83,3 a hashtag sim. Acredito que teremos um time na Série A de 2026. Tem mensagem chegando aí, a família do professor Macedo na ressacada. O Macedão mandou a foto. Camarote, né? Camarotezinho, não tá na arquibancada, não. É outro nível, legal a foto, ficou bem legal. Jaque Moraes, boa tarde a todos. Fernando, tio da Maitê e do Henrico com o manto sagrado. Tá certo ali, Maitê, o Henrico e o Fernando, todos vestidos de Havaí. Legal, galera do Havaí participando, hein? Djalma,
Renato, Criciúma joga com 2 laterais muito avançados. Você não acha que neste esquema a equipe fica muito vulnerável? Renato Semensati, rapidinho responde o Djalma. Segundo melhor ataque do campeonato, ficou 6 jogos sem tomar gols. Os laterais não são laterais, são os atacantes do time. Tem todo um sistema para protegê-los. Tá certo. Tem mais mensagens ou vamos para o intervalo? Se tiver mensagem, coloca na tela. Tem mais. O Vando. Estamos aqui em Chapecó assistindo o Clube da Bola. Sempre Vando Cabral, Danúbia e Stephanie Chape. Rumo à Série A. Legal demais, tá otimista aí o Vando, confiante com a Chapecoense. Renilton Coelho, boa tarde, Mancha e aos demais. Criciúma foi uma decepção em perder sem competir com o Amazonas. Porém, amanhã será diferente, ou seja, os jogadores vão competir e ganhar do América, adversário de amanhã, o América Mineiro, no Heriberto Wilson. O Maicon André, sim, a Chapecoense. Hashtag sim, a Chapecoense. O Maicon mandou pra gente, confiante no Verdão do Oeste na Série A do ano que vem. Um rápido intervalo e a gente volta. Tem muito assunto legal hoje. Não sai daí, fica com a gente.